No primeiro vídeo, nós vimos e ouvimos o que o apóstolo Tiago falou e deixou escrito para nós no capítulo 4 de Tiago, versículo 4. Ele diz: adúlteros, em outra tradução, infiéis, traidores, vocês não sabem que o amor do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós falamos que a soberba, os que o apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, também fala a respeito disso. Ele diz que a soberba, a concupiscência da carne, dos olhos, os maus desejos dos olhos, da carne, do nosso corpo, e a soberba da vida são do mundo e procede do mundo. E contamina o homem, faz deles inimigos de Deus. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós nomeamos no vídeo anterior que a imoralidade, adultério, prostituição, essas coisas que existiam já antes do dilúvio e em nossos dias modernos existem muito mais, porque as populações cresceram, aumentaram muito. São mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Estamos em 2024. Mais ou menos isso, cerca de 8 bilhões de pessoas, na verdade, bilhões. E a maioria estão contaminadas, a maioria estão e já se tornaram inimigos de Deus por causa dessa contaminação. Como vencer? Como vencer esse desejo contrário ao Espírito, que nos leva à perdição, a se tornar inimigo de Deus, que nos leva a causar danos? Danos às crianças, danos morais, contaminar as crianças, os jovens, contaminar aqueles que estão perto de nós, que convivem conosco, família, vizinhos, amigos. Como vencer este mal, mundo e coisas do mundo? O Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer com que você possa se autodominar, você se tornar uma pessoa temperante, moderada, e ter autodomínio sobre os teus maus desejos da carne. Todos nós que somos revestidos deste corpo de carne, sentimos desejos sexuais. E o problema, o mal está em prostituir este desejo sagrado que Deus deixou em todas as criaturas e no ser humano. É um desejo sagrado, mas os seres humanos prostituíram, estão prostituindo, usando de forma totalmente errada e abominável aos olhos de Deus. O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. União sexual, união do corpo, aonde vão gerar filhos. Então a relação entre marido e mulher, quando o casamento é legítimo, um casamento verdadeiro, é odioso, é abominação aos olhos de Deus? De jeito nenhum, muito ao contrário. O homem fiel, a mulher fiel, eles se relacionam sexualmente e não há mal nenhum nisso. Muito ao contrário, é uma bênção. É o que de o homem e a mulher têm de melhor nesse mundo. Sim, de melhor nesse mundo para o seu corpo. Sim, físico. E não é pecado, iniquidade, não é prostituição, devassidão, não é desagradável a Deus. Agora, se esse homem, se essa mulher se tornam infiéis um para o outro, pronto. Eles já se tornaram inimigos de Deus, quando eles traíram um ao outro. Se tornaram inimigos.
E todos aqueles que se tornam inimigos de Deus serão condenados, porque nós somos pessoas eternas. Nós temos em nós um homem, uma pessoa nova, um corpo espiritual. E esse corpo carnal, depois de ser destruído na morte, ele voltará à vida quando Jesus voltar na segunda vinda. Então haverá uma ressurreição universal, uma ressurreição de todos aqueles que foram fiéis e não se tornaram inimigos de Deus. Mas se você se tornou inimigo de Deus por causa dessas coisas do mundo, basta que você se arrependa, confesse os seus pecados e se levante e volte a caminhar com Deus. É disso que Deus se agrada, da pessoa que não desiste, que se levanta. O problema é continuar na prática do pecado. Esse é o problema. Quem nunca, que é casado, por exemplo, nunca foi um traidor. Tanto para o homem como para a mulher. Quem nunca cometeu adultério, quem nunca foi infiel, raramente vai se achar alguém. Mas o que importa é que você se levante, que você se arrependa, se isso acontecer. Estou falando uma injustiça, um mal tão grande que assola a humanidade, mas tem muitos outros. Por exemplo, como o apóstolo João falou da soberba, o orgulho. Também é um mal terrível. E quanta gente orgulhosa existe. Para que você se torne humilde, você precisa renunciar, desarraigar o mundo do seu coração, das suas vistas, do seu ouvido. Então, o mundo também, que o apóstolo João, Tiago, os profetas, todos os apóstolos de Deus pregavam e alertavam. Não é só o que nós acabamos de ouvir, mas também música. As músicas dos insensatos, as festas dos insensatos.